Olá você que acompanha este meu perfil, este meu canal. Bom, tirar da tela que me incomoda aqui. Bom, estou aqui para reagir mais um vídeo, não é perseguição aos dois, ao canal, nem a este mais líder religioso, que sabe da real, mas como líder religioso não pode falar. Bom, no caso eu estou falando do Leandro Quadros e me chamou a atenção que ele falou sobre o homossexualismo ou a homossexualidade. Se bem que o termo homossexualismo quer dizer algo doente, porque termina com ismo, mas enfim. Então, é o canal de novo, pronto, falei, cristão homossexual? Leandro Quadros responde, bom, se tem cristão e homossexual na mesma frase, para eles é impossível existir. Nicolas, existem homossexuais cristãos? Existem. Porque são seres humanos como a gente, nasceram assim, a grande maioria. Então ela escolhe ser o que ela bem quiser. Se ela quiser ser da Umbanda, ela vai ser da Umbanda. Se ela quer ser espírita, ela vai ser espírita. Bom, vamos ver o que um líder religioso da denominação da deusa e falsa profeta Ellen G. White, maçom, tenha a nos dizer. Vamos lá? Quero ver você sair dessa, viu, professor? Hoje o negócio tá tenso, assim. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Pronto Falei, esse canal onde você pode participar com a gente, interagir conosco e dizer então vou interagir com você. Ali qual tema é mais interessante para você. Tá vendo esse campo de comentários aqui? É o espaço para você deixar ali a sua sugestão de tema, inclusive para nós. Mas hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Leandro Quadros. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, amigos. Bom estar com vocês de novo e falar para essa turma. De novo? Então não sei. Ah, tá. Não. Então eu ia falar que ali do lado, mas não é não. Então não sei qual outro vídeo ele participou, mas eu também não vou reagir porque esse é o tema que mais me importa agora. Aí que tem uma pergunta mais capciosa do que a outra, hein? Quero ver você sair dessa, viu, professor? Hoje... Não, fica tranquilo. Os pastores, os líderes religiosos no geral, eles ficam tranquilos quando a pergunta é do nicho, que vem de dentro para dentro. O que eles mais se incomodam, o que eles mais caem do cavalo é quando a pergunta é feita de fora para dentro. Entenda? Quando os da religião fazem pergunta para os que estão dentro da religião, às vezes é difícil de responder, mas consegue enrolar, falar que é mistério de Deus, qualquer outra porcaria genérica, relativa, que está tudo certo, o religioso engole. Mas quem está de fora, ou seja, quem está usando o raciocínio, esses são difíceis de pegar. E é claro que ele não está nem um pouco preocupado de estar ali, porque ele está blindado pela religião e não agora pela adventista, porque praticamente todas as vertentes do protestantismo, ou seja, chamado hoje de evangélicos para dizer que eles levam o evangelho, mas na verdade são protestantes para esconder a origem deles. É igual eu falar igreja católica. Não, é igreja católica apostólica romana, porque nasceu de lá. Bom, enfim, vamos continuar. Eles não estão nem preocupados, porque é um canal religioso. Eles querem que ele volte mais vezes, então a pergunta não vai ser tão capciosa assim, para prender ele na parede. Pode ser que combinou antes, já avisou como que vai ser e ele já vem preparado. Ou você acha que a pergunta é de bate e volta? Ele não sabe qual tema vai ser, ele já sabe, ele já veio preparado. E tá errado? Não, mas é pra te mostrar que é uma brincadeira mesmo. O problema é quando as perguntas ou a análise é feita de fora.
Mas vamos Hoje o lá. negócio tá tenso, assim, mas eu Tenso. sei que o Leandro vai responder com a Bíblia. Com a Leandro, Bíblia. falando sobre homossexualidade e homofobia, como o cristão se encaixa diante dessa situação? Será que é preciso ter medo de homossexuais? Pois olha, quando a pessoa tem receio de se aproximar de um homossexual ou tem medo, das duas uma, ou ele não conhece bem o evangelho ou ele tem medo de gostar também, né? Eita. Então o que acontece? A pessoa precisa entender o evangelho e precisa ser segura de si. Então o que diz, por exemplo, João 13,35? Uma das características Uma pergunta meio porcaria, mas é válido. Bom, mas quem faz ter medo, ou não é nem medo, é nojo de encostar, de falar, de ouvir, de saber que existe homossexual, por exemplo, todos os LGBTQIA+, a mais. Eu respeito até o A, mas enfim. Eles têm nojo de homossexuais. Agora não é nem por medo de gostar, porque na surdina vê algo pornográfico deles. Você acha que não? Sim, eu sei disso. Bom, é porque está condenado ao inferno. É algo diferente, abominável aos olhos do Criador. Não é pedofilia, claro que não. Violência doméstica que algumas irmãs sofrem, não. E o pastor passa a mão na cabeça, isso não é abominável. Semear contenda entre os irmãos, que está dizendo que na escritura que a alma do Criador abomina, não é isso. Nada disso. É homossexualismo, é claro. características de um cristão verdadeiro, essa aqui, ó, é 13:35, ó. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, se você não ama as pessoas, e inclusive não demonstra esse amor para com os homossexuais, eu vou ser bem franco com você, você ainda não conheceu o evangelho. Ou você pode ter alguma tendência homossexual e não teve coragem de assumir, ok? Então, o cristão é proibido de ser preconceituoso. Até porque... Aí ele quer dizer que João, ele era cristão, ou que ele estava com uma mentalidade cristã, ou quem escreveu o João era cristão, e que ali, claro, nisto reconhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele quis dizer de cristão para os de fora. Ai. Não tem cristianismo aí. Não existia esta religião na época. Era zoroastrismo e judaísmo. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aí parece que o Messias estava falando para cristão, para amar os de fora. Porque é difícil, hein? Ter amor pelos de fora. Não, gente. Não existia religião cristã. Tiago capítulo 2, é importante ler aquele capítulo. Falando do preconceito que alguns da igreja tinham para com os pobres, no capítulo... Da igreja. Existia a igreja dele na época, adventista. Porque, bom, quanto mais antigo, mais confiável, não é mesmo? Os pergaminhos, os manuscritos, os papiros mais antigos, por exemplo, de hebraico, grego, são mais confiáveis do que os novos. Se lá falta algum pedaço, a gente deve confiar no que tem o pedaço mais posteriormente. Por exemplo, Mateus 28:19, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquilo lá é uma inserção posterior, feita por copistas, para concordar com a maldita, nojenta e repudiosa doutrina da Trindade. Bom, essa é outra história. Os manuscritos mais antigos omitem, não tem esta parte. Por quê? Foi uma inserção posterior, muito provavelmente. Capítulo 2, Tiago diz assim, que se você é preconceituoso e faz acepção de pessoas, você está pecando. E ele cita ali os 10 mandamentos no contexto. Não adianta você guardar os 10 mandamentos e você ser preconceituoso. Você está transgredindo todo o resto da lei. Até como nossa amiga Bianca falou aqui. Não precisa, esquece lei. Nossa,
o pessoalzinho pseudo desperto que eu vejo muito, inclusive daquele grupo de Volta à Raiz, sabe, do Telegram, esses, o propagador da Real, esses pseudos despertos, travestidos de... Porra, eu vou nem falar, mas esse auto-intitulando ainda cristãos, que nem esse pessoal da Adventista guarda o sábado. O sábado está na lei, está na graça. Não, a lei não acabou, não. Foi cumprida. Então esse povo, ele sempre busca a lei, acaba caindo no judaísmo de novo. Só falta agora falar, não vou comer carne agora de porco, porque é isso, que é aquilo. Igual ele, café não pode tomar, porque é pecado. Nicolas, mas não é pecado. Não é pecado. Nenhum tipo de bebida é pecado tomar. Nenhum. Agora, as consequências que a bebida que você está tomando traz, se é que vai ter consequências, aí sim é pecado. A maioria do pecado está na consequência e não no ato em si. Todos não. Não. Todos não. Mas a grande maioria, o pecado está cometido quando há consequência e não o ato em si. Por exemplo, eu vou beber uma cerveja. É pecado? Não. Me embriaguei, bati em tal pessoa, ofendi tal pessoa, fiz alguém ficar triste com isso. Então você já pecou. Agora é culpa da bebida? Não. Ela estava lá parada, você que abriu consciente. Ou você já estava bêbado quando pegou a primeira cerveja? Vamos continuar. Quem é preconceituoso não é cristão. Não existe um cristão preconceituoso. Não pode. Senão você não está sendo E tem cristão. a diferença de... E então, cristão verdadeiro dá pra contar no dedo, então. Hein? Da forma que Deus enxerga o pecado e o pecador, não é? Aí tem que lembrar, né? O pecado e o pecador, ou seja, o homossexual... Ser homossexual é pecado e o homossexual, pior ainda, é pecador. Então tem dois julgos em cima dele. É isso que escapa quando você vê a mente doentia cauterizada dos religiosos. Aí é que está um detalhe, Alessandro. Aqui em 1 Coríntios, nós não temos dúvida alguma de que a Bíblia condena a relação homossexual. Isso é muito claro na Bíblia. Agora... É na mente doentia de vocês. Eu vou abrir aqui junto contigo. Eu vou aqui na Bíblia de Jerusalém e vamos ver isso. Ele vai usar 1 Coríntios 6, que eu já fiz o texto, já analisei um vídeo, analisei o vídeo falando sobre, e estou analisando aqui novamente, no geral, porque eu não sei se ele vai soltar versículos isolados. Agora, a Bíblia separa o pecado do pecador. E em 1 Coríntios 6,11, depois que Paulo fala de alguns coríntios que foram homossexuais, ele fala no verso... Mentira. Prostitutos cultuais. Se é que ali se fala de homossexuais, arsenocoites e malacóis, os macios que usam roupas macias, e os arsenocoites, aqueles que deitam em cama para fazer cultos, rituais. Ou, se não é isso, vamos entrar na mente doentia dos religiosos. É aquele que não tem compromisso com nada. Bom, aqueles que não tem compromisso com nada e deita com várias pessoas em sua cama, é só homossexuais ou héteros também fazem isso? Aí tem que se escapar, ser liso igual um sabonete, Leandro Quadros. Eu deixo esse desafio pra você ou qualquer um religioso. Verso 11, que ele... Existia naquela época mesmo já? Existia. Ah, nossa! Eu pensava que era a doença do século. Minha filha, tu já deveria saber, né? Porra. Ô, louco. Se já nascem assim, você acha que é do século 19, 20 pra cá?
18, o que que é? Olha, eu quero pensar que ela não sabe mesmo. Eu quero pensar. Porque isso é ridículo. É claro que existia. Claro. Vamos entrar na mente doentia deles? Se aquele Deus, o capeta do Antigo Testamento... Bom, toda vez que aparece Deus no Antigo Testamento é o capeta? Não. Mas em Levíticos, que fala para apedrejar quem se deita come homem com homem, é porque não existia? Tipo, não é uma coisa que aconteceu Do século XXI. Exatamente, não é uma coisa do século XXI. Nossa, já tem anos. Muito tempo. O detalhe é que hoje existe, infelizmente, uma propaganda ativista que incentiva as pessoas, mas que na verdade não ajuda. Até queria dizer uma coisa pra você, que é homossexual. Primeiro, você sempre tem e terá que exigir os seus direitos, exigir respeito. Você tem que ser respeitado e quem não lhe respeitar, ele não conhece a Deus de verdade. Nossa, imagina um religioso falando isso para um homossexual. O homossexual não vai dar ouvido, porque sabe que o maior desrespeito, os que mais não querem que eles tenham direitos, os que pudessem matava com as próprias mãos, seriam estes religiosos, que está aí representado pela trupe do canal, da quadra aí Pronto Falei. Agora, você não deve levantar uma bandeira ativista, porque você tem que sempre entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não deve, mas os homossexuais levantam porque os religiosos levantam também. É o dividir para conquistar. Só que o ataque veio de anos e séculos dos religiosos. Essa praga veio da religião. Se não existisse religião no mundo, muito provavelmente, se existisse os movimentos, por exemplo, das feministas ou qualquer outra porcaria, se existisse, a força seria menor, a propaganda seria menor, não ia atingir muitas pessoas. Mas já que existe religião, aí ela toma uma proporção maior. É um efeito cascata. A porcaria acontece aqui e depois vai descendo. Só que a bola de neve, ela começa deste tamanho até atingir quem eles querem que atinja mesmo. Uma coisa é você defender seus direitos, outra coisa é você defender a homossexualidade, que a Bíblia não aprova. Então faça como muitos outros homossexuais filhos de Deus. Você assume que tem a tendência homossexual e vai a Cristo, né? Luta com Cristo, pede ajuda a Cristo para você ser a pessoa que Ele quer que você seja. Agora, ou seja, hétero. Ele não quer falar. Homossexuais que me assistem ou poderão assistir esse vídeo, fica tranquilo, vocês não são burros. Vocês não são burros. Vocês sabem que não. Até porque vocês não estão dentro de uma religião. Eu quero pensar que não. Bom, ele quer dizer que o jeito que o Cristo quer, já que a Bíblia não aprova, e Jesus é da Bíblia, quer dizer que ele não aprova você ser homossexual. Deve ser que ele não tem diálogo, sabe? Ele parece aqueles casais que não tem diálogo com o Deus dele. Ele não consegue conversar com o Jeová dele, o Jeová dele, porque ele deve estar muito cansado, sei lá, ele estava muito preocupado em mandar homossexuais pro inferno. Ele mandou tantos no dia que ele ficou cansado, esqueceu de falar para Deus, ligou via Skype, via Cell, sei lá, qualquer outra porcaria, que você que veio até ele quer agora que você se torne hétero. Então ele vai conversar com Deus dele para ver o que acontece. Depois fala com o Espírito Santo, fala, vem cá, Espírito Santo, como que a gente faz agora? Nicolas, você é ateu? Você virou ateu agora? Não. Neste meio tempo você viu que eu brinquei com a Trindade, brinquei com esses religiosos e também o alívio cômico aqui. Mas o Criador dos céus e da terra, que é um só, ele é o Espírito Santo, ele é o Messias, por incrível que pareça, ele nunca condenou.
Olha que bonito essa mensagem, 1 Coríntios 6,11, ó. Depois que ele fala de alguns que haviam sido até homossexuais no passado, né? Ele tem que mostrar o dedo, ó, tá vendo? Homossexuais, porque se tá na Bíblia, é verdade. Mas é claro que ele seleciona alguns textos. O que mais agrada, passa. O que não agradar muito, aí não, né? Aí a gente vai ficar quietinho. Ele fala no verso 11, ó. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Olha como Deus lhe ama. Deus ama o homossexual. Ô, Leandro, Deus é homossexual, mas quem escreveu 1 Coríntios, ele era preconceituoso, porque falou que vocês foram lavados, porque vocês já foram assim. Homossexual. Então vocês foram lavar no sangue de Cristo, agora tá liberto. Oh Deus, então venha a Cristo e você vai ser liberto. Saiba que o Criador dos céus e da terra não é o mesmo adorado por estes religiosos. A gente falou citou a palavra pecado. Tem diferença de pecadinho e pecadão? Porque tem gente que acha que, não, mas fulano... Eu não tô me vestindo como, entendeu? Eu sou um homem normal, não tô me vestindo como mulher, então talvez não estou tão... pecando tanto como os outros, né? Talvez. Não, realmente, ó, Deus, primeiramente, Deus ama o travesti. Agora, em Deuteronômio 22:5, Deus não é a favor disso. Vamos lá. Eu queria que ele desse Levíticos que fala de apedrejar, eu queria que ele explicasse isso. Deve ser que Deus ficou, o Deus dele, safado, que esse eu não respeito. Eu sou que nem o Caio Fábio. Caio Fábio também é outro safadinho, ó. Um safadinho que pede o Pix pro CNPJ dele. Um safadinho que também é religioso, que defende esses safados como o Benny Hinn, o Billy Graham, esses safados religiosos aí. Porque ele é da trupe ainda, né? Saiu da maçônica presbiteriana e saiu aí falando algumas realidades. Mas uma coisa que ele botou no título e também eu falo, que eu guspo na cara desse Deus da religião. Porque definitivamente eu não tenho medo. Você pode rogar a praga que você quiser. Já desafiei pessoas do terreiro que não conseguiram me matar até hoje, nem botar uma macumba. E também eu já desafio todo ano todos os deuses da religião, porque não existem. O Deus de vocês é o ego, é o homem, é o capeta, é o que for, mas não é o Criador dos céus e da terra. Mas vamos lá. Deuteronômio 22:5. Vamos lá. A mulher não deverá usar um artigo masculino e nem o homem se vestirá com roupas de mulher, pois quem assim age é abominável ao Criador, teu pai. Se pelo caminho encontras um ninho de pássaros numa árvore ou no chão com filhotes ou ovos, e a mãe sobre os filhotes sobre os ovos, não tomarás a mãe que está sobre os filhotes. Bom, gente, eu não vou descer a lenha agora, tá? Eu não vou dizer que ele está fazendo as pessoas que assistem aí de trouxa, mas a mim não faz. Eu vou esquecer isso, eu vou passar. Só vou fazer uma pergunta. Não, vamos tirar o se. Vamos tirar essa condicional, por favor. Vamos tirar essa condicional, se. Bom, vamos imaginar que é proibido até os dias de hoje, por Deus, que mulher não pode usar artigo de homem, nem homem usar artigo de mulher. Tá. Vamos imaginar que isso é roupa, que isso é brinco, que é outro troço. Tá. Se o Deus mandou uma coisa, ele não mandou uma coisa só. Ele mandou várias, porque ele é o quê? Deus. Tá. Mas no verso 6, ó, pastor Leandro Quadros, e qualquer outro religioso que queira me responder, abrir a Bíblia comigo e me responder. Aqui no verso 6 eu vou ler de novo, ó. Se pelo caminho encontras um ninho de pássaros, nem numa árvore ou no chão com filhotes ou ovos, e a mãe sobre os filhotes ou sobre os ovos, não tomarás a mãe que está sobre os filhotes. Bom, vocês não podem comer carne,
vocês têm que investigar muito a fundo de como aquela carne, aquela ave chegou às mãos de vocês. Ou será que não, esses religiosos que estão falando nunca comeu ou come aves que ainda têm os seus filhotes? Ou que já estão crescidos o suficiente e já que a mãe não presta mais, mata para usar de carne, para comer, para fazer qualquer outra coisa. Bom, eu esqueci que eu estou vendo um vídeo religioso, 2 pesos, 2 medidas, uma coisa sim, outras não. Seleciona os versos que eles querem, assim como todos os religiosos fazem. Ser o travesti, né? De a pessoa se vestir, o homem se vestir como mulher e a mulher como homem. Deus faz distinção entre gêneros, de acordo com Deuteronômio 22:5 e Gênesis 1:26. Esse mesmo Deus, ele também faz distinção dos tecidos que você utiliza. Se não usar direito, apedreja, você não está seguindo a lei de Moisés, está sob maldição. Tá? Agora, realmente, olha como Deus é interessante. Deus não considera todos os pecados no mesmo nível, todos os pecados iguais. Isso é muito interessante. Então, olha que interessante. Existe um mito, né? Deus... por exemplo, a pessoa ela pensou na homossexualidade, então ela cometeu o mesmo pecado que quem praticou. Não. Mesmo que exista... porque quem praticou é pecado, basta ele provar isso na Bíblia. Está o adultério, por exemplo, mental, a homossexualidade mental, Deus valoriza... Aí ele tem que passar pano, porque eu mesmo já disse, eu já botei no vídeo, se eu achar eu vou botar de novo. Ele falando que quem nunca pensou em trair a sua esposa, mais ou menos isso que ele falou. Resumidamente ele quis dizer, qual é o homem que nunca pensou, que tem esposa, nunca pensou traindo ela? Não tem como não pensar. Olha o tipo de safados que a gente encontra, cara. Eles já estão sem limites, que qualquer porcaria que falar o povo aceita. Vamos lá. Dá muito a sua luta. Se você tem desejos, mas você luta contra eles... Não lute contra eles. Se é assim, se você vê que não chateia o próximo... vai chatear um que é religioso? Pô... Se for assim, tu não faz nada, se você ir pela cabeça religiosa. Então, se você tem desejos homossexuais, você pode ser sempre um homossexual porque você nasceu assim. A grande maioria não foi influenciada por TV, novela, nada disso. Porque você nasceu assim, o pai te criou assim. Agora, ele te criou para ser homossexual? Não, ele te criou. Agora, se você já nasceu homossexual, aí já é outra história. É você com você, não é pecado, não é errado. Você me entendeu? Aqui não é uma propaganda ativista. Eu não estou sendo pago. Eu não estou defendendo porque alguém me pagou para defender. Assim como os artistas da Globo e de outras emissoras fazem. Não. Deus criou homossexuais? Não, ele criou pessoas, porque a pessoa não se resume ao gênero dela. Deus criou heterossexuais? Não, ele criou pessoas com sopro, fôlego da vida. Ele permitiu, então você está aí. Agora, se é heterossexual, para ele, esquece o Deus que eles apresentaram, que este lhes apresenta, não é o verdadeiro. Esse é o falso, é o mentiroso, é o que você pode cuspir na cara, porque este não foi o que criou os céus e a terra. Esse é Baal, esse é Moloch, qualquer outra porcaria. Mas não é o Pai verdadeiro. Para viver a palavra de Deus, olha, Deus dá um valor para... A palavra de Deus aí mostra que é a Bíblia. Não leu também. Você é muito grande, sabe por quê? Você está lutando contra algo do qual você não teve culpa. Né? Ninguém...
Porque se pensar em ser homossexual, você já tem culpa no cartório, segundo ele. Mas é claro, a gente ama vocês. Ai, vocês são bem dissimulados, hipócritas, cara. Bem comerciais. Pediu pra... Dá nojo, eu não sei se... Gente, eu sempre falo isso todo vídeo, mas uma hora eu vou deixar o vídeo no meio, eu não vou reger nunca mais. Tá um pouco... Tá começando a ficar difícil. Ser homossexual. Porque às vezes E nasceu sim. parece que o homossexual, pros que são da igreja, parece que ele não pode amar a Jesus. Pois é. Pedem para se retirar da igreja? E o que acontece? São pessoas que... Pra quê, né? Pra quê? Se ele for liberto do homossexualismo, que nunca fica, porque ainda continua efeminado. Você, pesquisa, por favor, ex-gay. Saindo desse vídeo depois, ex-gay. Vê o testemunho, vê as fotos do jeito que eles posam. Você vê assim, cara, olha, difícil dizer. Eu posso não concordar com aquele feio sentado na cadeira gamer dele. Mas, olha, ele realmente tem razão em uma coisa, hein? Eles parecem que ainda são homossexuais. Infelizmente, o Rocio e o Alessandro não entenderam o evangelho. Então, qual que deve ser a nossa posição como cristão? Porque agora a gente falou para as pessoas que estão sofrendo, lutando contra o que eles estão vivendo. Mas e pra gente que está recebendo eles na igreja? Tipo, pra gente cristão, o que a gente deve fazer, reagir? Eu vou... Eles estão perdidos porque foi tantos anos agora de lenha nas costas que eles perceberam que o número de LGBTs que ia mais estão aumentando. E agora? Eles têm que trazer eles para Cristo, claro, sendo héteros, mas é um processo muito difícil. Tem que convencer de várias formas, tem que pegar no emocional, tem que fingir que ama, porque quanto mais homossexuais e ver que a religião odeia eles e sempre odiou, eles vão sair. Então, eles estão perdendo público. Então, é claro, cria-se denominações denominadas cristãs homossexuais para pegar esse pessoal, e as que não são, nunca colheram, finge que acolhe para ter mais um que pague o dízimo, pague a oferta, tenha o tempo dedicado à denominação, acredite no Deus da denominação, acredite no Deus que sobe no púlpito e faça todas as liturgias que a religião propõe e você tem que fazer. Vou dar 4 conselhos práticos e rápidos. O primeiro, o cristão tem que aprender a amar como Jesus amava. É aquela característica de João 13,35, né? Vocês são meus discípulos, se amam uns aos outros. Então, primeiro o cristão tem que aprender a amar as pessoas. Difícil, hein, pastor? Eles vão pular essa parte. Tem 9 minutos. Até quando você tava descendo a lenha nos homossexuais em 1 Coríntios, que não fala, mas ok. Aí tava bom, Deuteronômio, beleza. Mas agora essa parte, se tivesse o botãozinho de pular, igual tem pular anúncio, eles pulariam. Essa parte eles vão jogar no lixo. O que importa é você mostrar versos isolados que acha que diz sobre os homossexuais. Segundo ponto, o cristão não pode fazer acepção de pessoas. Não, esquece, não. Romanos 2:11. Pula. Isso Se não diz? quer ver não, pula. Religioso, pula esse vídeo, pula essa parte aqui do vídeo, tá? Não. Quando voltar... Que Deus não faz acepção de pessoas. Então o cristão não pode considerar um hétero melhor do que um homossexual. Se você faz isso, você não conheceu o evangelho. Terceiro ponto, o cristão tem que manter sim a sua postura contra a homossexualidade. Porém... Ai, Deus, aqui entra o quarto ponto. O cristão tem que saber separar o pecado do pecador. E aqui eu vou largar um quinto ponto. Não julgar para não ser julgado. O que diz Mateus 7:1 e 2? Não julgue para que você não seja julgado. O homossexual tem a luta dele, você tem a sua como hétero. Entendeu? Muito interessante isso aí. Dá uma pauta para outro programa. Não dá uma pauta, então. Exatamente. O que você vai julgar? Você como que julga... se a gente fosse perfeito. Como se fosse perfeito. Você julga o homossexual, mas e você como hétero também tem lutas. Se você é um hétero que gosta de... É porque todo homossexual luta contra a sua homossexualidade. Porque ele não nasceu assim. Ai. mulher, engana. Com certeza em algum momento você sentiu vontade de ser como Salomão, de ter 1000. Então você também tem um problema, entendeu? Pronto, falei. Então, exatamente. e é isso aí. Então, nós não temos habilidade. Tem que ser muito hipócrita para julgar os outros. Ô, Leandro, para finalizar.
Você resumiu vocês próprios, me desculpe. Zara, o que a gente pode falar ali para aquela pessoa que tá pensando assim, olha, eu gostaria de ir para uma comunidade cristã, tenho medo do preconceito, mas o que eu... Ai, vai ter. Vai ter. Nicolas, não é todos, mas a maioria finge bem. Posso agora. pensar a respeito disso? Como que eu posso encarar esse medo de frente e partir para uma experiência nova, diferente? Muito boa sua pergunta. Vou dar 2 dicas para você. Primeiro, aprenda a olhar mais para Jesus do que para as pessoas. Tá? Olhe para a cruz e veja o sacrifício que Cristo fez por você. Até porque se você olhar para as pessoas, você vai ver a realidade e nunca mais vai pisar numa denominação. Claro, tem que ser de preferência adventista, a dele. E bota um mitra, esse safado. Segundo ponto, saiba que apesar de haverem ainda cristãos preconceituosos, há muitos cristãos bem intencionados que querem lhe ajudar. Então, em muitas... Porque o homossexual precisa de ajuda. Agora por um problema financeiro, espiritual, não. Por justamente ser homossexual. Aí precisa de ajuda mesmo. Para os religiosamente é assim. Aquela irmã que tá morrendo, aquele irmão que tá no leito de hospital, eles não visitam, não, pra quê? Mas quando é homossexual aí precisa de ajuda, hein? Muitas comunidades cristãs, você pode até olhar um site que nós vamos disponibilizar, Encontre uma Igreja, você vai perceber que há muitos cristãos dispostos a lhe ajudar, não a te julgar, mas a lhe ajudar a se aproximar mais de Jesus. Tá bom? E não Você quer encontrar uma igreja? Sai do seu quarto e olha para os seus pais. Eles são a igreja. Defenda bandeiras, né? A Bíblia é muito clara sobre o assunto. Defenda seus direitos, imprima valor dentro de você. Você merece ser feliz, mas não defenda bandeiras, não. Bandeiras que levem você contra os princípios da palavra de Deus. Muito bem, demais. A bandeira te leva contra o Messias, que é a palavra do Criador, não a Bíblia. Até porque se você come carne, você já está indo contra o pastor. Mas seja você mesmo, não tem condenação a você, sempre dentro dos limites da normalidade, sem exageros. E isso não é só para homossexuais, é para todos. Como eu disse, gênero não define uma pessoa. Nicolas, uma mulher, ela é hétero, como que não define? Pô! Mulher tem tanta coisa para ser admirada, eu não tô falando do físico, desses safados que ficam por aí. Do físico não, mas da essência. Você nunca reparou? Como que difere o homem da mulher? É pelo órgão genital também, mas não é só isso. Pare de querer ver sempre o óbvio. A direção só não é isso. Há tanta coisa. Meu pai. Mais de profundo, né, gente? Nossa, Leandro, muito Excelente. obrigada. Você é um Foi um cara prazer. inspirado. Você é um Foi um cara prazer. E se você Com quiser vocês. saber, inclusive, mais sobre este tema, te lembramos que Leandro está no programa do Na Mira da Verdade. Vai ter matérias, você pode entrar lá no site, você vai ver. Se quiser saber mais, é só entrar lá no link. E você quer falar Posso alguma sugerir uma Fala. coisa? Eu estou postando alguns artigos também sobre esse assunto no meu blog, leandroquadros.com.br. Pode olhar aqui Vai embaixo. estar aqui embaixo também. Não esqueça de seguir o nosso canal, aperta aí o sininho, inscreva-se no canal e, claro, deixe o seu comentário a respeito do tema que nós poderemos abordar no próximo programa. Curte e compartilha. É isso aí. Beijo. Tchau. Ai, foi difícil, hein? Bem que acabou logo. Bom, gente, é isso. Você, homossexual, lésbica, enfim, já gravei há muito tempo mesmo, na época bem difícil. Um recado para os irmãos homossexuais e tudo mais. Poxa, cara, como enxergar o homossexual diferente de você? Não tem como, eu não consigo entender esses religiosos. Bom, gente, essa foi a análise do vídeo. Até que enfim estou podendo gravar, porque é muito difícil. E é isso.
Que o Pai continue te abençoando. Obrigado você que acompanhou. Você pode não concordar comigo, mas se não concordar e quiser debater, você dê seu comentário. Você estude primeiro antes de falar qualquer coisa mesmo, de qualquer área, de qualquer matéria, para não passar vergonha. Inclusive, vocês aí religiosos que me assistem na surdina e também pode ver esse vídeo posteriormente, não tem a ver com o vídeo, não tem a ver com o assunto do vídeo, mas eu estou preparando, infelizmente, ou felizmente para alguns, eu trabalho, e isso corrói e consome muito do meu tempo, por isso que eu ando sumido. Olha, eu estou preparando e começando a estudar o hebraico novamente. Eu tinha começado e parei. Muito no começo eu parei. Paguei muito caro para ter curso de hebraico, grego. Então, eu até estou me preparando. Eu comprei aqui, ó, a Bíblia hebraica, Stuttgartense, está vendo? Aqui, ela aqui, ó. Então, ela começa por aqui, ó, porque a Bíblia hebraica começa de trás para frente. Não vai dar foco, tá dando foco em mim. Bom, e também comprei essa daqui que é muito bom. Você que quer estudar hebraico, em breve eu quero... eu vou cobrar, claro, porque esse daqui não foi de graça. Esse daqui foi 150 e pouco, e esse foi 166 e pouco, e vai vir mais coisa aí que eu paguei caro para ter. Então, claro, se eu estudar e ver que eu estou muito bem, vou começar a fazer vídeos a respeito do hebraico, desmascarar o nome Yahu, que mais? Yahushua, que mais? Yahu, e vamos lá, e vamos indo, tá bom? Esse daqui é muito bom porque é uma gramática introdutória, ou seja, para você que não sabe porcaria nenhuma. E aqui tem vários exercícios. Esse aqui não é uma propaganda, não, é porque eu gostei muito e é bem recomendado entre os professores que ensinam a língua hebraica, a língua do Messias. Bom, que era o aramaico no caso, mas essa é outra história. Bom, aqui tem exercícios, sabe? Como se fosse um livro mesmo de português, olha. Tá vendo? Aqui é um exercício, é como se fosse uma gramática. Você comprou um livro de gramática portuguesa, porque você vai estudar, ser professor de português. Então, você compra e estuda aquela língua. Então, no caso aqui, eu comprei porque eu vou começar a estudar e, quem sabe, ministrar aulas sobre isso. E vai ser cobrado se eu começar a ministrar aulas, tá certo? Agora, os vídeos utilizando o hebraico, eu pretendo não cobrar. Eu vendo os DVDs. Agora, não esses arquivos aqui que você está me vendo de graça, tá certo? Bom, gente, muito obrigado a você que me assiste. Só queria apresentar isso para vocês, porque talvez não vai dar tempo de gravar outro vídeo com essa temática e que eu possa apresentar esses materiais. Mas saiba que eu não desisti, eu não estou desanimado, mas sim porque eu estou no trabalho, mas na surdina eu estou lendo coisas do tipo, para estudar e trazer a melhor qualidade ainda mais aqui para vocês, tá certo? Infelizmente o chroma key não é daqueles bons, você vai ver algumas partes aí cortadas, mas é o que a gente tem, a iluminação que a gente tem, é um quarto pequeno, mas consegui fechar grande parte com a espuma para não ter eco e tudo mais, para trazer melhor qualidade. Bom, é isso, obrigado você que acompanhou, muitos minutos, eu sei que tem gente que acompanha até o final, tem gente que para no meio, assiste o começo e depois nunca abre, mas é assim mesmo. Minha intenção nunca é ganhar visualizações, tá certo? Pelo menos não com esse canal. Obrigado e até a próxima, viu?